E aí, meus queridos, como estão? Tudo bem? Bora para mais um videozinho aqui, começando já nessa manhã de domingo. Eu disse que porque eu ainda tô com um pouco de sono. Vamos para mais um Zuruba Responde, né? O Gabriel Fluck, acho que é Fluck que fala o seu nome, né? Falou aqui, ó, fala Zuru, tudo certo. Estava vendo alguns vídeos seus de SQL atrás de algo que pudesse justificar a seguinte situação. Tenho alguns casos em que estou fazendo operações de select em uma determinada tabela. E do outro lado tem um insert sendo feito também. Às vezes esse insert demora horrores, e é sempre que estou fazendo determinada ação de select no sistema. A explicação que tirei seria que nos casos onde o insert demora muito, é que o registro estaria em uma página de index que a consulta usa, e por esse motivo o insert esperava o index desocupar para poder reorganizar os registros juntos com aquele novo. É claro que não botei fé em nenhuma dessas afirmações, e queria algo que pudesse responder a situação com algo mais acreditável. Pelo que sei, para um insert ficar em lock apenas se o lock for a nível de tabela, o que não acontece em nenhum ponto do sistema. Tá, a tabela em questão é generosamente grandinha. Ó, em questão de locks eu ainda não entendo muito, né? Mas eu já sei o básico. Existem alguns locks que você tem na hora que você faz o insert ou você faz qualquer operação no SQL, isso explicando para todos, né? Que o SQL em si ele mais lê do que insere. Então vamos considerar que você tenha que fazer uma determinada inserção. Eu estou considerando aqui que vocês tenham ideia sobre índices, tá? Caso não, aguarde mais um pouquinho que eu vou fazer mais vídeos sobre isso. Quando você vai inserir algum dado, o SQL ele faz o que? Ele lê a sua tabela inteira. Então você tem aqui a bendita da tabela, né? Se é só uma tabela heap, que é a tabela que não tem índice nenhum, ele simplesmente joga lá e já era. Mas quando ele tem índices, né, seja eles os clusterizados e os não clusterizados, ele verifica quais são os índices que ele vai ter que inserir, né, ele verifica quais são os índices que ele vai ter que alterar, e logo depois disso ele insere. Só que para ele poder fazer isso, principalmente no insert, ele usa o lock X, que é o lock de exclusividade. Então, todos os dados que ele vai ter que alterar, então todos os índices que ele altera, todas as informações que ele altera, ele loca, ele trava na seção ao qual você está fazendo. Então você tem, no caso que você apresentou, a seção A. Seção é quando você abre uma janelinha mesmo no SQL. Você abriu lá o Management Studios, você vai abrir uma janela, cada janela é uma seção, tá? Então você tem a seção A tentando fazer um insert, e você tem a seção B, que é essa que você disse, que está tentando fazer um select. Só que quando você tem uma trava X, nenhuma outra consegue mexer naqueles dados. Então você não consegue fazer nenhuma inserção, você não consegue fazer nenhuma seleção enquanto isso. E principalmente se essa sua tabela for grande, né, e um dos dados que está alterando for do índice clusterizado. Aí o que vai acontecer? Você vai ter que esperar o lock soltar, né? Seja ele a nível de página, seja ele a nível de linha, seja ele a nível de tabela, para depois você poder fazer o select, né? A não ser que você use o nolock. E ainda assim com o nolock às vezes ele trava, tá? Ele vai selecionar o dado antes do insert e já era, ou em cima de alguma transação, ok? Quais são? Eu não sei exatamente como está a sua base. Eu vou dar um exemplo do que acontece comigo. Fica mais fácil. Na onde eu trabalho, eu tomo conta de uma base de dados. E lá o que acontece? O arquivo que eu recebo para poder atualizar essa bendita dessa base, ele é sempre mensal. Então eu tenho uma data, né? Então a data principal, vou chamar assim, a data principal que são do mês. Então, por exemplo, eu vou ter coisas do dia 1 do 1. Neste caso, eu vou falar do mês 2, que é o mês que a gente está trabalhando. Mês 2 de 2019. Então, 2 do 2 de 2019 e assim por diante. Só que o problema é, eu não tenho nenhuma chave principal, eu não tenho nenhuma chave primária, ao qual eu possa simplesmente só fazer o update, só atualizar os meus registros. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que apagar a base inteira e inserir tudo de novo. Qual é o problema?
A data principal, ela é um índice clusterizado. Então, para quem não sabe, você tem dois tipos de índices. Você tem um índice clusterizado e o não clusterizado. Porcamente traduzindo, o clusterizado é como ele vai ordenar fisicamente, vamos dizer assim. É bem a grosso modo, tá? É como ele vai organizar os seus dados. Então, você inseriu alguns dados, por exemplo, e você colocou clusterizado, que é a data, que é a chave principal. Então, toda vez que você entrar e você fizer um select, então você vai ver lá, sei lá, 1 do 1, 1 do 1, 1, 2 do 1, né, como ele está organizado pela data. O índice não clusterizado, ele vai meio que criar uma chave, né, uma chave principal para saber aonde que está esse registro, né, e em qual posição que ele está. Eu quero saber o select, vamos dizer que essa data aqui é não clusterizada, você vai fazer a seleção no banco de dados e ele vai ter uma tabelinha separada indicando aonde aquele dado está. Então, sei lá, eu quero saber os dados que sejam do dia 10/5 de 2018. Então, o SQL vai buscar nessa tabela de índice e vai verificar e saber que, sei lá, eu sei que este daqui, né, o 10/5, ele está na página 438, né, porque ele vai ter uma ordenação. Então, o clusterizado, ele meio que ordena já para você na base de dados, e o não clusterizado é como se fosse uma tabelinha indicando aonde aquele registro está. Ok? Sabendo disso, e sabendo aqui da minha base clusterizada, qual que é o problema? Como eu apagava a base inteira e eu tinha que inserir tudo de novo, e todos esses registros estavam num único arquivo, né? Então, na hora que eu inseria, o SQL locava tudo, pois afinal de contas ele não sabe exatamente qual que é o intervalo de tempo, vamos dizer assim. Ele locava toda a base, locar de travar a base inteira até terminar o bendito da inserção. Então ele fazia o delete para depois ele fazer o insert novamente. E lógico que graças a isso ele tinha que recalcular todos os índices que tinham lá. O que eu fiz? Eu peguei e fiz uma função. Não é que eu fiz, ok? Existem funções. Eu vou deixar o primeiro link do comentário, tá? Que de cabeça acabou me falhando. Acabou falhando assim de cabeça o que é exatamente. Você tem essa bendita dessa função que o quê? Que ela vai ter a partir de alguma determinada regra que você tenha, ele vai jogar esses dados em arquivos diferentes. Né? Então, por exemplo, eu tenho os dados de janeiro de 2019, ele vai estar numa base. A partir de fevereiro, desculpa. Fevereiro de 2019 vai estar em outra base, vai estar em outro pedaço, março vai estar em outro pedaço, abril vai estar em outro pedaço, maio vai estar em outro pedaço e assim por diante. Porque assim, quando eu apago a base inteira, eu apago somente janeiro e o resto dos outros recursos, o resto das outras bases, então todos os outros anos que eles estão meio que livres, porque o SQL ele só vai travar esse mês. Então, uma coisa que você tem que ver na sua base pode ser que na hora que está fazendo essa inserção, ele esteja travando em cima de um índice clusterizado. Você tem que tomar cuidado em cima disso, né? Fora também o recálculo dos outros índices e assim por diante. A dica que eu dou eu vou colocar no primeiro link, tá? Entra ali no comentário, é o primeiro link que de cabeça eu esqueci o bendito do nome dessa função. E em cima disso você consegue fazer essa mudança. Outra coisa que você poderia fazer também, mas eu não aconselho, é você, na hora que você for fazer algum insert, você dividir em tabelas diferentes e você colocar a seleção em cima de uma view. Né? Eu não aconselho isso porque para você dar manutenção em cima disso é muito ruim. Na hora que você for inserir algum índice, você vai ter que ficar fazendo inserção de índice em todas as tabelas. Então, se você tiver, sei lá, 20 tabelas, você vai ter que rodar esse índice 20 vezes, caso você precise. Então, a manutenção disso é muito ruim. E toda vez que você inserir uma tabela nova, você tem que entrar na view e você vai ter que colocar o select dentro dela. Então, eu tenho, sei lá, select asterisco, que já não é bom, from
sei lá, mês 1 de 19, então vou ter o Union All com o Select asterisco from a tabela 2 de 2019 e assim por diante. Não é bom isso. Isso daqui dá uma manutenção ferrada. É que isso eu estou dizendo por cima, tá? Eu não sei exatamente como é que está a sua base, eu não sei exatamente quais são os processos que você está tendo, mas sim, verifique os índices, né? E inserte. Ele realmente loca a tua tabela e ele loca a nível de página também, tá? Ele pode locar tanto a nível de linha, ele pode locar a nível de página. Então você tem que tomar muito cuidado nessa questão, ok? Na hora que você for fazer um insert, verifique os locks. Veja no Management Studio, na hora que você vê os processos, você vê quais são os processos que estão rodando e quais são os locks que estão tendo nele, tá? Mas lock de insert é o que mais tem e se sua base principal, que é essa daí, tem um índice clusterizado, ele vai locar o índice inteiro e, não adianta. A não ser que você bote seu select como no lock. Aí ele vai puxar o que tem. Só que ele vai puxar o que tem sem esses dados que estão sendo inseridos. Beleza? Eu acho que é isso aí, pelo menos por enquanto. Tá? Essa função de separação de base, eu vou colocar o artigo dele do SQL aqui nos comentários. É que realmente de cabeça eu esqueci. Tá? Mas com essa função você vai criar duas funções. Uma função para você poder separar os dados e a outra função para você poder... A função com a regra e a outra função que você vai usar na hora de você criar a tabela. Tá? Vai estar a documentação do SQL ali. Beleza, meus amores? Se tiver muita dúvida, cara, me pergunta que eu crio um vídeo ensinando como fazer isso. Ok? Beijos e até mais.